batiza-me, Espírito Santo, com tuas asas queimando, queimando. Incendeia, incendeia. Sopra, Espírito Santo, sobrevoa esse lugar. Voa, voa, Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Vamos juntos, Gabaon. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Deseja do mais profundo do seu coração. Sopra em nós. Canta rezando. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje e aqui. Vem Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Shiria canta la bacia, la canta la baia, la Shure bahala canta la bacia, lili canta la baia, la basuria, la canta la Shiriri canta la baia, rada la baia, la basuria, la canta. Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre esse lugar como um sopro, assim como veio no dia de Pentecostes, assim como aconteceu aquele momento de profunda conversão dos seus apóstolos, quando o Espírito Santo adentrou aquelas portas fechadas e os converteu para a missão, para o testemunho, levando a eles a coragem, a ousadia, o sobrenatural, mudando a visão, mudando tudo, dando a eles a capacidade de enxergar no sobrenatural, de caminhar no sobrenatural, de falar no sobrenatural. Foi uma grande obra de transformação, o Pentecostes na vida dos apóstolos. E que isso aconteça aqui agora, como num novo Pentecostes, que nós sejamos arrebatados nesse momento em espírito, que o nosso coração seja, Senhor Deus, elevado até a sua presença, que a nossa mente, que muitas vezes embotada, muitas vezes manchada pelas ideias e a mentalidade, Senhor, muitas vezes corrente do nosso tempo, precisa ser submetida a essa ação sobrenatural. Toca no nosso coração, toca nos nossos ouvidos, prepara a terra boa, a terra frutífera, a terra fecunda, para que a sua palavra, Senhor, possa se manifestar no meio de nós, possa alcançar com prodígios e sinais a nossa vida e possa impactar-nos, Senhor, para que nós caminhemos no sobrenatural
da tua presença. Sopra, sopra, sopra em nós, Espírito Santo. Se você deseja, canta sobre o Gabaon, sobre a renovação carismática católica, sobre a cidade de Curitiba, sopra, sobre o Brasil, sopra, sobre a igreja una, santa, católica e apostólica, sopra, Espírito. Vai se sentando e desejando. Vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero pedir a intercessão dos santos da minha devoção, que eu sempre ando com as relíquias de primeiro grau deles. A Beata Helena Guerra, que tem um pedaço do osso dela aqui comigo. Santa Gema Galgani, um pedacinho da sua pele. São Padre Pio, um pedaço do lenço que secou o sangue que brotava da mão dele. Santa Míria de Jesus crucificado, que era estigmatizada, um lenço com um pouco do sangue dela. E Santa Maria Gorete, são santos da minha devoção, e que a graça de Deus me proporcionou ter as relíquias de primeiro grau, e eu sempre ando com eles, porque eu não ando sozinho, eu ando com o Senhor e com a presença daqueles que intercedem e lutam por mim diante de Deus, pelo meu ministério. Então eu quero pedir também a intercessão. Santa Míria de Jesus crucificada era conhecida como o alto-falante do Espírito Santo. A Beata Helena Guerra, a gente já conhece e sabe que ela é apóstola do Espírito Santo. Então que esse Espírito Santo nos conduza nessa tarde, pela intercessão da Virgem Maria e dos nossos santos de devoção. Abra a sua palavra, por favor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11, amém? E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para um sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com uma comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu,
voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho, são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa tarde, eu quero partilhar com vocês, diante daquilo que me foi proposto para essa pregação, essa realidade de um pai que sabia quem era, que sabia que era pai, que tinha plena consciência da sua paternidade. E a parábola que Jesus conta mostra que esse pai tinha dois filhos. Um filho tomou a decisão de não querer mais ter vínculo com o pai, deixar de ser filho, pediu a herança e foi embora, abandonou a casa do pai. E nós conhecemos muito bem aquilo que esse primeiro filho fez. Gastou e esbanjou tudo nas farras, nas festas, com os amigos, na prostituição. Esbanjou tudo aquilo que ainda vinculava ao pai, que era a herança. Apesar dele querer deixar de ser filho, essa atitude é uma atitude de alguém que quer deixar de ser filho, esquece que é filho, e ele vai embora. E ele gasta tudo. E depois de gastar tudo, ele fica sozinho. E ao ficar sozinho, ele vai trabalhar com os porcos, porque ele precisava de algum sustento, porque já estava passando fome. E quando ele estava naquela realidade deprimente, ele cai em si e ele relembra a sua identidade. Ele relembra que ele é filho, ele se lembra que ele tem um pai. E ele pensa, e ele programa, e ele articula: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu tenho pai, mas eu nem mereço mais ser chamado de filho. Eu vou pedir para ele me tratar como um dos empregados, porque até os empregados na casa do meu pai são tratados melhores do que eu estou sendo tratado. E esse filho volta, e para surpresa dele, o pai, que nunca perde a sua identidade, que nunca esquece quem ele é, o recebe não como um empregado, o recebe não como alguém que tinha gastado tudo, que tinha tratado aquele pai como se não fosse pai, que tinha virado as costas para aquele pai, mas esse pai recebe esse filho como filho. Jesus conta na parábola que o pai o cobriu de beijo, não deu tempo para ele falar aquilo que ele tinha treinado, decorado, ensaiado para falar. O pai já logo devolve a dignidade, coloca o anel no dedo dele, a veste nova, a sandália nova, e faz festa. Porque o pai nunca deixa de ser pai. Esse filho até quis deixar de ser filho, mas na realidade ele nunca deixou de ser filho.
Ele continuou sendo filho, desgarrado, distante, talvez cortando os afetos com o pai, mas ele sempre foi filho. E o pai faz exatamente isso. O pai mostra para ele quem ele é, que ele é filho, que ele é amado, que ele é escolhido, que o pai não voltou atrás, o pai não tinha mágoa, não tinha ressentimento do filho, mas o pai o amou naquela hora, o cobriu de beijos, fez festa. E aí chega o segundo filho, que era filho e não sabia que era filho, se sentia um empregado, bem parecido com a realidade concreta do outro, que era um empregado que cuidava de porcos. E ele fica revoltado com aquela festa, ele não quer entrar, o pai sai, ele fica bravo com o pai. Olha, eu te fui obediente a vida toda, trabalhei para o Senhor a vida toda, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito, um novilho, para eu festejar com os meus amigos. E aí o pai tenta fazer com que ele caia em si e se compreenda como filho. Meu filho, tudo o que é meu, também é teu. Tudo o que é meu, é seu, meu filho. Você é filho, você não é empregado. E nós podemos nos ver nessas duas realidades. Talvez alguns de nós tenhamos abandonado o pai, abandonado a Deus, em algum momento determinado da nossa vida, feito exatamente como esse filho mais novo, esquecido do nosso pai, esquecido do amor de Deus, gastado tudo aquilo que a gente tinha de energia, de capacidade. Talvez muitos de nós aqui, eu me encontro nesse filho que um dia abandonou a casa, um dia gastou herança, um dia curtiu, um dia se estragou, como esse filho estava estragado. Mas talvez muitos de nós que estamos aqui façamos a experiência do filho mais velho. Até estamos dentro da igreja, sempre fomos obedientes, sempre participamos de tudo, mas não nos sentimos filhos, não nos sentimos amados por esse pai que nunca deixou de ser pai, por esse pai que diz a nós: olha, tudo que é meu é teu. Por isso que Paulo vai dizer, numa das cartas, que em Cristo nós recebemos toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo nós temos toda herança. Nós somos herdeiros, nós somos filhos nos filhos. E hoje, nessa tarde, nós precisamos nos reconhecer como filhos. Talvez alguns afastados que estão voltando, talvez alguns que abandonaram a casa do pai e agora estão voltando, mas precisam se reconhecer na identidade de filhos. São filhos, mesmo que tenham gastado a herança, gastado a saúde, gastado o tempo, mesmo que tenham se perdido, feito as piores coisas que esse mundo pode oferecer, mas nunca deixaram de ser filhos. Diga para quem está do seu lado: você é filho, e filho amado de Deus. Diga para quem está do outro lado: você é filho e filho amado de Deus. E aos que sempre estiveram, que nunca se desviaram, o Senhor nessa tarde quer revelar ao seu coração que você é dono de tudo aquilo que pertence ao Pai, e principalmente do amor desse Pai, que é destinado a você, que talvez você não perceba mais, que talvez você tenha acostumado com a casa do pai, talvez você não tenha mais sentimentos com o pai, talvez você não sinta mais no coração aquela coisa boa de estar na presença do pai, não sentimentalismo, não emocionalismo de jeito nenhum, mas a experiência de se sentir amado, acolhido. E é bonito nós percebermos como nós somos constituídos filhos. Como o Pai do céu resolveu nos fazer filhos, depois do pecado de Adão.
A gente vai olhando ali a palavra, a gente vai vendo o que o pecado original fez na humanidade, a ponto de chegar no capítulo 6 do livro do Gênesis, Deus dizer, olha, eu me arrependi de ter feito o homem. Mas ao mesmo tempo ele consegue enxergar um homem justo chamado Noé. E a partir de Noé vem uma grande purificação, a água, os santos padres vão dizer, né? Que a água do dilúvio é figurativa, ela figura a água do batismo que purifica, que traz salvação. Os santos padres vão dizer que aquela madeira da arca que salvou Noé e sua família é o madeiro da cruz, que é a salvação de toda a humanidade. E Deus vai e faz essa obra, salva a humanidade e faz uma aliança definitiva. Nunca mais Ele faz essa aliança com Moisés. Eu enviarei água ou qualquer outra coisa para acabar com a humanidade. Porque em Moisés Deus, ou melhor, em Noé Deus encontra verdadeiramente um coração que se rendeu a Ele. Mas até ali não havia essa realidade da condição filial. E aí vem a história da humanidade até chegar àquilo que na carta aos Gálatas, no capítulo 4, São Paulo vai dizer, chegou a plenitude dos tempos. Mas Santo Afonso Maria de Ligório, meditando sobre a encarnação do Verbo, ele vai dizer assim, na meditação que ele faz, um dia, Deus estava no céu, juntamente com a corte celeste, os anjos, o Verbo estava, o Espírito, né, a Trindade, ali reunida, e Deus olhando a condição do ser humano lá na terra, Deus diz, eu preciso enviar uma vítima perfeita que expie o pecado da humanidade. E aí ele olha para a terra e começa a procurar seres humanos, isso Santo Afonso meditando, ele começa a procurar os seres humanos compatíveis, que tivessem condição de serem sacrificados, para que houvesse uma expiação perfeita. Ele olha para a terra e não encontra ninguém capaz. E aí ele diz, não vejo na terra ninguém que seja capaz de expiar o pecado que Adão e Eva cometeram. E aí ele pergunta no céu, quem de vocês, olhando para os anjos, potestades, dominações, os arcanjos, quem de vocês está disposto a ser a vítima que eu vou enviar na terra para a expiação dos pecados? Só que, claro, entendendo que o erro foi de um ser humano e não de um anjo, não havia também no céu, entre os anjos de Deus, alguém que fosse a expiação perfeita que Deus precisava. Do silêncio que tomou de Santo Afonso, do silêncio que foi tomado o céu, ouviu-se uma palavra, e era a palavra do Verbo eterno de Deus, e ele diz, eis-me aqui, pode me enviar. Naquela hora, o Pai diz para o Verbo eterno, você vai ter que nascer no ventre de uma mulher, você vai ter que se tornar um homem. Aí a gente se remete lá à carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Você vai ter que abdicar da condição divina e fazer-se homem. Nascer do seio de uma virgem, ela vai precisar dar o assentimento. E vai acontecer assim, vai ter que nascer numa estrebaria, num lugar muito pobre, porque não vai ter acolhimento, depois vai ter que fugir, aí foi narrando tudo aquilo que iria acontecer. E cada narrativa de dificuldade, o Verbo dizia, eis-me aqui, pode me enviar. Até que chegou no auge da revelação do Pai, de tudo aquilo que iria acontecer com aquele que seria a vítima de expiação perfeita para a humanidade. E aí o Pai diz, essa vítima vai ter que ser sacrificada, e o sacrifício vai ser numa cruz. E ele diz, Pai, essa vai ser a oportunidade que nós teremos de dizer para todo ser humano o quanto nós os amamos.
o quanto nós os amamos. Eis-me aqui, envia-me. Naquela hora, o pai diz: Gabriel, vem cá, meu filho. Você vai descer agora e vai numa cidade chamada Nazaré. Lá em Nazaré você vai encontrar uma virgem em oração, o nome dela é Maria, e você vai dizer para ela que ela vai ser a mãe do Salvador, aquele que virá expiar definitivamente o pecado que o ser humano cometeu. Imediatamente o arcanjo, em total obediência, desce até a cidade de Nazaré e ele comunica a maior e melhor notícia que poderia ser dada em todos os tempos. Deus desceu da sua condição divina para receber, absorver, encarnar-se na nossa condição humana, oferecendo-se em sacrifício pela expiação dos nossos pecados. E ecoou no céu aquela voz de Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas ali está, na voz do verbo, como Santo Afonso Maria de Ligório reflete, aquela voz: Pai, eis-me aqui. Essa vai ser a maior oportunidade que nós teremos de dizer para toda a humanidade o quanto nós os amamos. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e fala assim: foi por você, querido. Foi por você. Foi por você, por amor a você, pensando em você, que ele diz: eis-me aqui. É a maior oportunidade de nós declararmos concretamente o quanto nós amamos os homens. Os profetas falaram desse amor, mas ficou na palavra, agora vai ficar no ato concreto. Eu vou, Pai, eu que sou o verbo pelo qual tudo foi criado, tudo é mantido por esse verbo, tudo é sustentado por essa palavra criadora que cria até hoje, que gera vida até hoje, que sustenta o cosmos, o universo, todos os elementos que nós conhecemos. Toda a natureza é sustentada por esse verbo, por essa palavra que continua gerando vida. Mas é o recado de amor. E aí nós vamos entender que nele nós nos tornamos filhos de Deus. Bata no peito e diga: eu sou filho. Essa é a minha identidade, eu sou filho. E filho amado. Bata no peito e diga: e filho amado, eu sou amado. Eu fui amado por Deus. Muito mais do que como o profeta Isaías, lá no capítulo 49, vai dizer que o nome de cada um de nós está gravado, tatuado, para a gente entender de uma linguagem mais moderna. Está tatuado, o meu nome está tatuado na palma da mão de Deus. Deus pronuncia o meu nome com a sua boca, com os seus lábios. Depois o profeta, suavemente, com toda clareza, com todo gesto de afeto, vai dizer: pode uma mãe esquecer do seu filho que ela amamenta? Se isso acontecer, uma mãe esquecer do seu filho, diz o Senhor: de ti eu jamais me esquecerei. Mas muito mais do que essas palavras lindas, que são palavras poderosas, ungidas, o amor se tornou concreto, o amor recebeu um corpo, como lá na carta aos Hebreus. Jesus, o autor da carta aos Hebreus, vai colocar essa palavra na boca de Jesus: deste-me um corpo, deste-me um rosto, uma voz, um olhar. A expressão plena do amor
é a revelação de Cristo Jesus, e nessa revelação nós nos descobrimos na nossa identidade, que muitas vezes nós acabamos perdendo. Nós somos filhos no Filho, nós somos filhos em Jesus. Jesus conquistou essa grande dádiva, essa grande obra aconteceu na nossa vida. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus enviou o seu Filho para nos fazer experimentar a grande dádiva. Nós somos filhos. E precisamos aceitar e viver na bênção de filhos, experimentando tudo aquilo que o Pai oferece, o amor, a provisão, o cuidado, mas também a educação, as provas as quais Ele nos permite viver, que são provas de um Pai que ama, que quer colocar os seus filhos no eixo, é obra de amor. Quando nós entendemos quem nós somos, o quanto nós somos amados, nós compreendemos, porque eu tive um pai aqui na terra, que morreu no ano de 2014, vai fazer 4 anos agora, que morreu no ano de 2014, e que me amou, e que cuidou de mim, que me deu educação, então, mas também me corrigiu, me colocou no meu lugar. Eu tive um pai aqui na terra, e essa experiência que eu tive com esse pai aqui na terra, me dá um pouco do entendimento. Às vezes algumas pessoas tiveram uma experiência muito negativa com o seu pai, e às vezes tem essa dificuldade de se entender na sua identidade como filho. Mas veja, o amor de Deus, a força desse amor, revelada nessa decisão. E se você fez a experiência daquele primeiro filho, que a parábola conta, que pediu conta, pediu dinheiro, pediu herança, foi para a balada, curtiu todas, e depois ele caiu em si, e ele lembrou-se que ele era filho. Na casa do meu pai, eu tenho um pai, e ele voltou, mas talvez vocês seja como aquele filho, ou se tornou, depois de ter voltado, como esse filho, que não consegue entender mais a dinâmica da sua identidade, e dizer que tudo o que esse pai possui, também é seu, também te pertence, também é obra dele. Que todas as coisas em Deus são aproveitadas, que os sofrimentos que nós vivemos, Deus transforma em bênção na nossa vida. Como é legal a gente pegar lá o livro do Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, a gente vê a consciência de José do Egito, que foi trabalhada pelo Espírito de Deus no fogo da provação. Ele vai chegar e vai dizer para os irmãos dele: olha, um aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. A capacidade de compreender um pai que nos ama, às vezes dizendo não, não e não, mas ele está amando, porque ele sabe que se ele dizer sim, 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 nós vamos nos perder. Quem aqui criou um filho mimado, dando tudo, sabe o trabalho que deu. Então o pai não vai nos mimar. Às vezes ele vai negar alguma coisa, ele vai puxar a corda, ele vai exigir um pouquinho mais, porque ele está nos treinando para sermos filhos e nunca abandonarmos a casa. Mas ele ama você. Em Jesus, eu e você recebemos essa graça da filiação. São João vai dizer lá na primeira carta: vede que grande manifestação de amor nos deu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Diga bem forte para eu escutar: eu sou filho de Deus. Diga mais forte ainda: eu sou filho de Deus. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dessa bênção aí, e diga: você é filho de Deus. Amém, aleluia. Pode aplaudir esse filho amado de Deus que está aí do seu lado.
Existem algumas características próprias que acompanham aqueles que são filhos, no Filho, os filhos de Deus. A primeira dela é deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. Estes são os filhos. Vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, eu vou ter que pegar rápido por causa do nosso tempo, mas Romanos capítulo 8, São Paulo vai dizer exatamente isso. Versículos 14 a 17, Paulo vai dizer aos romanos: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos, e no qual nós clamamos: Abba, Pai. O Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Se você for ler lá, eu vou citar só para você quiser anotar, Gálatas capítulo 4, versículos de 6 a 7, você vai perceber isso. Aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito são filhos de Deus. Opa, então tem gente aí fora que não se comporta como filho. E tem que ser resgatado para conhecer a verdade e caminhar como filho de Deus, como filha de Deus. A carta aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos de 5 a 14, vai trazer para nós essa dinâmica. Porque a vida sem Deus, a vida sem a orientação do Espírito, é uma vida desorientada, de solidão. No momento que nós nos tornamos filhos, nós passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados, confortados pelo Espírito Santo. Uma outra característica daqueles que são filhos. De onde brota a graça dessa filiação? Gálatas 3, 26. Pela força da fé. Abra aí para você ver. Gálatas 3, 23. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Qual o critério para nós sabermos que alguém é filho de Deus? Acreditar em Jesus Cristo. Isso não é palavra minha, é palavra de Deus. Quem acredita em Cristo é filho de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, a fé nos separa do contexto, separa o contexto espiritual do contexto do mundo. É na fé em Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Terceiro ponto, carta aos Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos. A filiação vai se tornando cada vez mais visível na minha vida e na sua vida, quando nós buscamos imitar o Pai. Quando nós buscamos viver aquilo que o Pai nos indica que nós vivamos. Deus é o supremo padrão para a vida de todos os cristãos. O problema é que hoje a gente muitas vezes padroniza a nossa vida baseada em ideologias e ideias. Mas na verdade, nós vamos tendo a graça de nos parecermos e refletirmos essa condição, essa filiação, quanto mais nós buscamos imitar o nosso Pai na nossa vida. Isso se chama santidade, busca de perfeição, luta, incansável. É fácil? Não, mas pela graça de Deus, vou me abrindo a graça, vou me dispondo à graça. Se te converteres, vai dizer o profeta Jeremias, eu te converterei. Então todos os dias eu me decido pela conversão, e aí eu começo a brilhar, pela graça de Deus, não os brilhos desse mundo, as purpurinas, confetes, não, o brilho da presença desse Deus que faz-me testemunhar com a minha vida que eu sou filho. O filho de Deus é filho
da luz. Se você quiser anotar, Efésios 5, de 9 a 20, Filipenses 2, de 12 a 16, Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 4 a 13, 1 Pedro, olha quantas passagens vão dizer que se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, e não pode existir treva na nossa vida, para que nós testemunhemos para o mundo quem nós somos. Deus escolheu você e Ele não volta atrás. O chamamento do Senhor é irrevogável. Você é filho, você é filha. Eu tenho tocado, a partir da minha vida, nessa verdade. A partir da experiência que eu fiz com Cristo há 22 anos atrás, quando eu encontrei num lugar atípico de encontro, que na verdade não foi num retiro de carnaval, mas foi num baile funk no Rio de Janeiro, quando Ele foi me resgatar. A partir daquele momento, começou uma grande obra, um grande trabalho de Deus na minha vida. E olha o que Ele fez comigo. De um funkeiro sem vergonha, safado, cachaceiro, drogado, prostituído, fez um padre. Que belezinha, né? De alguém que, como aquele primeiro filho que nós escutamos na parábola, abandonou tudo e achou que a alegria estava lá. E olha o que ele fez, olha a obra que ele realizou, ainda está realizando, porque eu ainda tenho dado trabalho para ele. Cada novo dia, eu preciso falar como São Felipe Neri: Senhor, ajuda o Roger, porque senão até o final do dia ele estraga tudo. Todo dia eu sei quem eu sou filho, mas eu sou um filho rebelde, que tem fraqueza, que tem pecado, e se Deus não me ajudar, eu vou cair, mas eu sou filho. E às vezes que eu caí, ali como filho, eu me prostrei diante dos pés dele e falei: Pai, me ajuda a continuar. E pela experiência que Deus me deu, do amor dele, eu me sinto amado nos momentos piores, dos piores pecados que depois da minha conversão eu ainda acabei cometendo. Eu me senti profundamente amado, eu não me senti excluído, eu me senti filho. E esse amor me envolveu e me fez tomar uma nova decisão por ele. E quando eu vejo alguém que está distante, na feiura do pecado, no fedor, cheirando mal, eu posso abraçar, eu posso cuidar, dizer: filho, você continua sendo um filho amado de Deus. Quantos assassinos eu pude dizer isso que hoje estão convertidos? Quantos drogados, presos que eu visitei e amei para mostrar esse amor. Uma vez eu estava em casa e um dos jovens, agora eu só uso preto, mas antigamente eu usava outras cores. Eu estava com uma camisa de klezmer branquinha e o jovem me ligou e falou: padre, eu caí no crack. Ele era viciado em crack. Eu falei: onde você está? Ah, eu passei aqui na oficina onde eu trabalho. Eu falei: estou indo aí, espera aí. Aí fui, peguei o carro. Aí quando eu cheguei, ele estava me esperando no portão da fábrica, todo sujo, da cabeça aos pés. Eu saí do carro com a camisa branquinha e abri os braços. Mas tinha um sentido aquilo ali. Aí ele falou assim: não vou te abraçar não, eu estou sujo. Eu falei: me abraça. Aí ele me abraçou. Eu dei uma travada, eu gosto de travar. Dei uma segurada. E eu falei assim, no ouvido dele: o Pai continua te amando como te amou quando você estava limpo. E soltei. E aí ele viu a mancha da sujeira dele na minha camisa. E eu falei: esse aqui é o sinal do amor
de um Deus puro que está tirando a sua sujeira por amor. Deixei ele aos prantos, deixei ele na casa dele, fui embora e ele me ligou depois, falou assim: naquela hora que o Senhor me abraçou, eu senti como se uma sombra negra que estava em mim saísse de mim. E esse menino caminhou com Deus. Porque é assim. Às vezes você está cheio de nódoa, de sujeira, mas naquela limpeza de um pai amoroso, puro, ele nos abraça. E ele diz: meu filho, eu estou aqui. Eu continuo te amando e acreditando em você. Esse é o pai que olha para você nessa tarde e diz: meu filho, minha filha, eu não voltei atrás e não vou voltar. Você é meu filho, você é minha filha. Fica de pé por um instante na presença do Senhor. Abraça o seu peito. Silencie o seu coração e escuta Deus pronunciar com os lábios dele o seu nome. O seu nome. E ele diz: és meu, és minha, meu filho, minha filha. Que bom que você está aqui. Que bom poder te abraçar. Que bom poder te encontrar nesse Gabaon. Que bom poder olhar nos seus olhos, sussurrar nos seus ouvidos o seu nome e dizer que és meu filho amado, que és minha filha amada, meu escolhido, minha escolhida, meu eleito, minha eleita. Eu te acolho de volta. E você que permaneceu, eu te faço entender: és meu filho, és minha filha. És meu filho, és minha filha. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Abraça a pessoa que está do seu lado. Eu te levantarei. Deus está levantando você nessa tarde. Eu te levantarei, filho amado. Você é um filho amado, é um filho querido.
filho querido. Seja a boca de Deus, a presença de Deus para esse irmão. Canta para ele. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. E sinta nesse abraço, o abraço desse pai que te acolhe, desse pai que diz a você que ficou, que nunca abandonou a casa do pai, mas que não se sentia filho. Ele diz: tudo que é meu é teu, toda a minha herança te pertence, toda a minha bênção, todo o meu amor, toda a minha graça. E Ele vai te restituindo a identidade de filho. Ele vai te tirando o sentimento de ser simplesmente servo e empregado, simplesmente trabalhador da vinha. Mas Ele vai te dizendo: és meu filho, és minha filha, és meu filho, és minha filha, és meu filho, és minha filha. Deixa vir para fora a sua identidade, quem você é. O Pai diz para você com esse abraço. Você que se afastou, você que talvez chegou aqui caído, em estado de pecado, com a alma no perigo da perdição eterna, esse Pai te abraça nessa hora e diz: filho, que bom que você voltou. Naquela imagem que eu trouxe para você, daquele jovem drogado, sujo, que se limpou na minha camisa branca, é dessa maneira que Deus está te abraçando agora. É dessa maneira que Deus está te purificando, como um pai que te ama, como um pai que te quer, como um pai que sonha com você, que te deseja, que te esperou. Talvez você tenha vindo para esse Gabaon vazio, mas agora Ele te diz: filho amado, que bom que você voltou, que bom que você voltou, que bom que você chegou. Eu te levanto, eu não te deixo caído, eu não te deixo prostrado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Dá uma olhadinha para quem está de seu lado. Ele já está de vestes novas, porque o Pai o abraçou, o alcançou, o curou, o libertou. Pode aplaudir esse amor desse Pai, desse Deus que nos chama de filhos. E em Jesus nós recebemos a graça de dizer: Abá, papai, paizinho. Que a bênção desse Deus de amor cele na sua vida essa atitude de um Deus que se debruça, que vai lá na nossa queda, nos levanta, nos fortalece e nos chama de filhos. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faz festa para o amor desse Deus maravilhoso.
Deus é bom demais, não é? Deus é bom ou não é? E o Padre Roger é uma bênção, não é? Oh, glória! Então aplauda o Senhor! Gente, não tem como a gente passar por um momento desse sem revigorar as forças, não é isso? Não tem como nós estarmos nessa alegria.